Olá, sejam bem-vindos para mais um tema, para mais uma mensagem da série A Voz que Clama, História e Profecia. Hoje vamos estar trabalhando com a última mensagem com respeito ao Espírito Santo no contexto bíblico e no contexto histórico. Hoje falando sobre o Espírito Santo no livro do Apocalipse. E também vamos estar iniciando hoje o capítulo 2, uma série da Carta de Cristo às 7 igrejas, ou a mensagem às 7 igrejas. Então, a você que nos acompanha através da Rádio 97, a você que nos acompanha no YouTube, ou quem sabe em outras mídias, que a graça de Deus, o Espírito Santo de Deus esteja a atuar na sua vida, na vida de sua família, seus familiares, que a cada dia estejamos crescendo na graça, no conhecimento do Senhor, para a honra e glória do nome dEle. Então, hoje, como nós mencionamos, vai ficar faltando, quem sabe, um ou dois temas. Eu ainda quero falar com respeito ao Espírito Santo, no contexto bíblico e histórico. Na parte bíblica estamos concluindo, apesar de que ainda vou trazer talvez um tema ou dois falando sobre textos que normalmente é utilizados para se provarem uma trindade e algumas objeções sobre esses versos. E, posteriormente, quem sabe, uma mensagem falando do desenvolvimento da doutrina no decorrer da história, né? Onde iniciou, como ela foi desenvolvendo e até está no que temos hoje. Mas no contexto bíblico estamos concluindo isso para o segundo momento de nossa mensagem. No primeiro momento, inicialmente agora, vamos estar trabalhando o capítulo 2. O Apocalipse ele é dividido em partes, né? Nós mencionamos dos 22 capítulos, os 11 primeiros no contexto mais histórico e os 11 últimos no contexto profético. O capítulo 1, nós já trouxemos aí, ou pode-se tirar no mínimo 4 considerações sobre ele, onde trabalhamos com a pergunta inicialmente, o Apocalipse, mistério ou revelação, e o próprio verso inicial mostra que é uma revelação de Cristo, não um livro encoberto como muitas pessoas acreditam. O personagem central, claro, mostra muito isso, que é o próprio Cristo, né? O personagem central do Apocalipse, as 5 fases pela qual passou o Apocalipse, Deus, Jesus, o anjo, João e as 7 igrejas, na qual vamos entrar a partir de agora. E falamos também sobre a maneira como foi dado o Apocalipse, né? Onde é dito, escreve as coisas que foram, as que são e as que depois dessas hão de acontecer. Ou seja, ele fala do contexto do passado, do presente e do futuro. E hoje vamos começar a trabalhar as cartas, né? Capítulo 2, capítulo 3 fala justamente da mensagem de Cristo a essas igrejas, ou carta a essas igrejas, que eram, de fato, 7 igrejas que existiam na Ásia, mas que também é uma representação da igreja desde a sua fundação, ali com Cristo e os discípulos, até a conclusão, a segunda vinda de Jesus. Então, a carta de Cristo a Éfeso, que significa cidade desejável. Vamos trazer então o que a palavra nos apresenta. Inicialmente, Apocalipse 2, verso 1, como descreve Cristo, como Cristo é descrito nesse verso. Então está escrito, escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra, na sua mão direita, 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Então ele se identifica como aquele que tem em sua mão direita a mão potente, a mão poderosa, né, as 7 estrelas, e que está a andar no meio dos 7 castiçais ou das 7 igrejas, a maneira como Cristo se apresenta. Agora, quais são os elogios feitos à igreja de Éfeso? O capítulo 2, versos 2 e 3, está escrito, conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são. E tu os achastes mentirosos. E sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Então isso é como se fosse um print, né? Que está apresentando para nós da igreja do primeiro século.
como mencionei, iniciando-se com Cristo, os apóstolos, e aqui ele fala que ele conhece as obras, o trabalho, a paciência, as dificuldades que enfrentaram, as adversidades, mas mesmo em meio a isso não cansou e permaneceu firme. E pegando então alguns pontos com respeito a essas dificuldades, eu quero voltar um pouco em algum livro de Atos, quem sabe também nas cartas de Paulo, e trazer a constatação daquilo que foi apresentado ali, das dificuldades que eles enfrentaram. Primeiramente, em relação ao que ele diz, sei tuas obras, né? Atos 2, 46 e 47 diz que eles perseveravam unânimes todos os dias no templo, e diz que partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então eles estavam juntos, seja nas festividades, quando tinha que ir ao templo, na adoração, apesar de terem também, né, as dificuldades, né, as perseguições. Pedro e os demais foram presos, Tiago decapitado, e assim Estevão apedrejado, isso pela própria liderança, né? Isso já fala justamente das dificuldades que eles enfrentavam, a liderança de Israel. Mas eles estavam juntos, não somente no templo, no partindo o pão de casa em casa, tinha alegria, singeleza de coração, louvava a Deus e caía na graça do povo. E a cada dia Deus acrescentava um número daqueles que deviam ser salvos. Eu tenho até falado nas minhas considerações, seja aqui na 97, seja no canal no YouTube, seja nas minhas mensagens também, que temos nossos encontros, né, semanais aqui. A nossa maior falta hoje não é de igrejas, né, de grandes templos, né, de congregações, mas sim do Cristo vivo que está a atuar na vida da comunidade. Porque aqui diz que eles tinham tudo em comum, participavam com singeleza de coração, comiam juntos, se alegravam e caíam na graça do povo, porque de fato era uma congregação presente no dia a dia das pessoas. Aliás, eu acredito que já falei, mas vou trazer, quem sabe, uma mensagem só sobre isso, onde no primeiro século havia muito o contexto de igrejas, lares, a igreja que estava em sua casa, a igreja que estava em sua casa. Então, se a minha casa, a sua casa for uma igreja, no sentido de adorar a Deus, de buscar a Deus, e eles, devido às dificuldades, né, os problemas, muitas vezes não tinham toda a liberdade de estar ali ao templo, ou quem sabe estava nas sinagogas. Então, quem sabe um espaço da casa, um cômodo da casa era utilizado para congregar com amigos, familiares e aqueles que eram simpatizantes da causa. Ele falando sobre os seus trabalhos, né? As dificuldades, os seus trabalhos, Atos 4:32, diz que da multidão dos que creram, uma era a mente e um era o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. E foi devido até essa necessidade de expandir ali, que foram instituídos os diáconos, 7 diáconos, né? Dos quais Estevão era um, cheio de fé, do Espírito de Deus, e diz que eles... A multidão de todos aqueles que criam era uma, o coração. Não considerava sua unicamente, mas compartilhavam as suas posses para o avanço, para a pregação do Evangelho. Então, mas era algo que partia da própria comunidade em si, não é simplesmente um líder pedir, olha, mostra a sua fé doando tudo que você tem. Deus não trabalha disso, já tem métodos para promoção, para a divulgação, para o crescimento da obra, né? Os dízimos, as ofertas. E Paulo até diz que cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Mas eles faziam isso espontaneamente para a pregação, para o desenvolvimento da palavra. Falando sobre a paciência e que não pode sofrer os maus, Atos 20, 29 a 30. Paulo escrevendo, ele fala, sei, ou falando, né, porque não foi Paulo que escreveu o livro de Atos, sei que depois da minha partida lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Então, Paulo entendia que dentre eles mesmos, do próprio rebanho, surgiriam lobos que não iria poupar o rebanho, que ia torcer a verdade. Nós vamos ver no decorrer dos estudos, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, até a sétima igreja, como isso foi mudando.
Depois vamos estudar também sobre os 7 selos, as 7 trombetas, como no decorrer da história a igreja foi mudando. Uma igreja que pura no primeiro século torna-se depois uma igreja que persegue séculos mais tarde. E aqui ele diz ainda, sofresses e não te cansasses, Filipenses 4, 11 a 13. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então, a despeito das grandes dificuldades, da falta de recursos, vamos dizer assim, de não ter no primeiro século, quem sabe, um sistema organizado, sistematizado, né? Como no contexto lá de Israel, das 11 tribos que mantinha a tribo de Levi, que cuidava do templo. Então eles não tinham isso estruturado, como quem sabe posteriormente as igrejas estruturaram, né? Olha, tantos por cento de dízimo, de oferta, mas eles claro, eu falo assim, sistematizado, mas já tinha esse conceito desde os primórdios, né, Abraão e outros mais, de contribuir. Mas eles se entregavam primeiramente e contribuíam para o avanço da pregação. Não ficavam limitados simplesmente aos 10%. Muitas vezes eles doavam as propriedades. Tinha uma casa, tinha 2, 3 casas, ou tinha uma propriedade, ele vendia uma e doava. Era algo espontâneo da parte deles. Não era uma cobrança que alguém impunha sobre eles. Então, existe uma diferença, grave bem isso. Apocalipse 2, verso 6, diz assim, tens, porém, isto que odeias as obras dos nicolaítas, dos quais eu também odeio. Então, tudo que tivesse a ver com idolatria, com questões que afastassem da adoração, eles também desprezavam isso. E qual foi a reprovação? Então, apesar de ter elogios, havia também uma reprovação. Apocalipse 2, verso 4 diz, tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. E, infelizmente, isso acontece. Pode ser no contexto de casamento, né? Um namoro, maravilha, perfeito, casamento. Aquilo vai esfriando, vai diminuindo. Não deveria ser, deveria aumentar. Porque na festa onde Cristo ele esteve presente em casamento, o melhor vinho veio depois. Então, o melhor vem depois. O casamento, então, tem suas dificuldades, seus problemas, mas o melhor deve vir depois. Sempre depois, o amor, o respeito, o carinho. E ele diz aqui, ó, que conselho é dado a essa igreja? Que faria Cristo caso ela não se arrependesse? Capítulo 2, verso 5 diz, lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a ti virei e tirarei do teu lugar, do teu castiçal, se não te arrependeres. Então, apesar de ser a igreja do primeiro século, onde Cristo, né, esteve presente, os discípulos, havia também essa perda desse primeiro amor, já chegando ao final. Todos os discípulos, né, com exceção de João, foram mártires. Então, houve realmente grandes dificuldades para eles, mas eles permaneceram, apesar dessa pequena observação de estar perdendo esse primeiro amor. Eu falei no sentido de casamento, mas pode ser também no sentido de uma empresa onde você trabalha, onde você chega ali com todo o gás, toda a energia, e depois começa a dar aquela esfriada, aquela relaxada, e não deve ser assim. Na vida espiritual, igualmente. Agora, que grande promessa fez Jesus a esta igreja? Apocalipse 2,7 diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então, volta a falar aqui sobre a árvore da vida que esteve presente lá no Éden, né? Onde após o pecado Adão e Eva foram expulsos e anjos guardavam ali a entrada, os portais, para que não comesse dessa árvore e se tornassem pecadores imortais. Então essa promessa de novo, que aquele que vencer, então é para mim e para você, se nós formos vencedores em Cristo, poderemos desfrutar de novo da árvore da vida. E fechando aqui essa breve consideração sobre essa carta, fazendo um comentário, Éfeso ele é o período, né, da igreja que foi fundada por Cristo e que abrange todo o tempo dos discípulos, né, começando no ano 31 e indo até o ano 100 depois de Cristo. Então foi o período de grandes conquistas para o Evangelho, onde todo mundo habitado da época ouviu a palavra de Deus. Isso você pode encontrar em Colossenses 1, 23 e 24. E diz que em todos havia temor e amor para com Deus, sua obra e uns para com os outros. Então, amor para com Deus, a obra de Deus e os seus semelhantes.
E aqui Paulo, fechando as considerações, ele diz, né, como eu mencionei em Colossenses 1, 23 e 24, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu. Então foi proclamado. Este é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Então, isso estava bem visível, bem claro na mente dele. Então, quando nós vemos aí as cartas, né, as 21 cartas, carta aos Romanos, aos Coríntios, aos Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalônica, as cartas pastorais, ou as cartas universais, o livro do Atos, né, e o Apocalipse são mensagens que mostram a expansão, onde o evangelho chega até mesmo à sede do mundo da época, Roma. E todo mundo habitado, como Paulo menciona, ouve a palavra de Deus. Vamos, então, fechar nessas considerações, vamos seguir a cada dia que estivermos aqui trazendo a mensagem, uma mensagem diferente das 7 cartas. Vamos estar ouvindo aqui um louvor em sequência e depois, então, a segunda mensagem, fechando hoje as considerações no contexto bíblico, né, sobre o Espírito Santo à luz do contexto bíblico histórico, o Espírito Santo no Apocalipse.